Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia e seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado e nem destruído de diante de mim. Amém. Palavra do Senhor dada ao profeta Isaías para o povo de Israel, através do Espírito Santo para todos nós aqui nesta manhã. O Senhor começa a dizer: eu sou o Redentor, o Santo de Israel. O Senhor apresenta as suas credenciais. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. É muito triste essa fala. É muito triste essa fala do Senhor. Se tão somente você tivesse me dado atenção. Se tão somente você tivesse me ouvido. Se tão somente você tivesse prestado atenção, a sua paz seria como um rio, e a sua retidão como as ondas do mar. Se o Senhor aqui diz a tua paz seria, é porque não é. É porque não é. Se tão somente tivesse prestado atenção, no nosso português bom e claro, o futuro do pretérito. Como seriam as coisas no futuro se o passado tivesse sido diferente? Se o pretérito, o passado, tivesse sido diferente. Se tivéssemos prestado atenção às ordens, a paz seria como um rio e a retidão como as ondas do mar. Seria abundante, seria poderosa, seria firme, seria constante. A primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção aqui é: preste atenção às ordens do Senhor. Por que nós, como homens que somos, não o fazemos? O que é tão difícil, o que tanto nos impossibilita de prestar atenção às ordens do Senhor? Se nós sabemos que o seu querer é perfeito, é bom, é agradável, o que tanto nos dificulta ouvir e seguir? Nós precisamos aprender a nos dominar. Aprenda a dominar-se. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida é você mesmo. Satanás não pode impedir o que Deus tem para você. A sua esposa não pode impedir o que Deus tem para você. O seu marido não pode impedir o que Deus tem para você. Seus filhos, seus pais ou qualquer que seja a pessoa. Ora, o apóstolo Paulo já não nos escreveu em Romanos quando diz que nada na criação, nem nos céus, na terra ou debaixo da terra, pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar, a não ser a minha própria decisão, o meu próprio orgulho, a minha própria insubordinação. Quando eu não sei me dominar, Provérbios 25, 18 diz: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Sem o domínio próprio, nós ficamos indefesos. Sem o domínio próprio, é aquele crente que se diz crente, mas que qualquer coisa que acontece na vida, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Não sei, alguma coisa aconteceu e eu não consigo mais, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo meditar no Senhor, eu não consigo ter prazer na presença de Deus, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo, mas consegue pular carnaval, consegue sair para jantar, consegue ir para boate, consegue aprontar, consegue tudo que é da carne, tudo que é do mundo. Mas as coisas de Deus não consegue? Está indefeso. Não contra Deus. Está em defesa contra Satanás. A palavra de Deus declara que ele é como um leão ao nosso redor, buscando como nos devorar. Eu não sei se você já viu, o leão não caça muito, né? O leão normalmente fica dormindo. Mas você já viu as leoas a caçar. A leoa, ela se esconde, ela observa, ela prepara o terreno, ela prepara a armadilha, a emboscada, ela vê o ponto fraco e ela ataca.
como um leão ao nosso redor, a Bíblia declara que Satanás observa as nossas atitudes, observa os nossos pensamentos, observa o nosso comportamento nas redes sociais, observa os nossos pontos fracos. E ali ele nos ataca. Nem todas as pessoas são tentadas pela mesma coisa. Nem todo mundo é tentado por um vício, pelo álcool, pelo fumo, pela droga. Muitos talvez são tentados pelo dinheiro, outros pelo sexo, outros pelo medo, por insatisfações, por traumas. São tentados pelos seus próprios maus desejos de serem reconhecidos, pelo seu orgulho que precisa ser alimentado. Satanás está pronto para nos atacar, a cada um de nós. Satanás não é um grandão para o adulto ou pequenininho para a criança. Da mesma forma que nós precisamos estar prontos, as nossas crianças precisam estar prontos. O domínio próprio vem desde sempre. O domínio próprio é fundamental, porque sem o domínio próprio nós somos facilmente conquistados. Eu não sei se você já viu, presenciou ou já foi, em nome de Jesus não é, um crente fraco. O crente fraco, ele é facilmente conquistado. Sopra um ventinho, ai, o meu mundo caiu. Ai, eu não consigo mais. Ai, Deus está me colocando umas provas tão difíceis. O apóstolo Paulo escreve que ele se gloria nas dificuldades, nas tribulações, nas perseguições, porque quando ele é fraco, a graça do Senhor e o seu poder se aperfeiçoam na sua vida. Mas o crente fraco, facilmente conquistado, não vive por essa graça, não conhece esse poder, não tem essa força aperfeiçoada, porque não tem domínio próprio e se entrega aos seus próprios maus desejos, se entrega ao seu próprio orgulho. Sem domínio próprio, nós não desenvolvemos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Gálatas 5, 22 e 23, é um fruto apenas. Essa passagem no versículo 21 diz, as obras da carne, plural, as obras da carne são. E aí traz imoralidade sexual, mentiras, inveja, traz diversas coisas, feitiçaria, traz diversas coisas. Mas o fruto, um só, o fruto do Espírito é. E aí nos traz características, ou partes, ou gomos do fruto do Espírito. E se nós não temos o domínio próprio, nós não temos os demais frutos, ou o resto do fruto. Porque a palavra de Deus ainda nos diz que o Espírito que Deus nos dá não é um espírito de covardia, mas é um espírito de domínio próprio. Poder e domínio próprio. O Espírito de Deus em nós não é um espírito de covardia, é um espírito de poder e de domínio próprio. Porque a primeira coisa que eu preciso aprender a batalhar e a derrotar e a vencer é a minha própria carne. É o meu próprio eu, é o meu próprio ego, é o meu próprio mau desejo que me tenta e me leva ao pecado. Eu preciso do domínio próprio. Sem domínio próprio não seguimos e nem agradamos a Deus. É muito fácil ser crente. A verdade é essa. É muito fácil ser crente. Basta não pecar. Basta continuar nos caminhos do Senhor. Basta agradar a Deus. O que é melhor do que a presença de Deus? Nada. Nenhum prazer nesse mundo é melhor do que a presença do Senhor. Nada nessa vida supera o mover e o agir de Deus dentro de nós. Pastor, eu discordo. Então você não tem sentido o toque do Senhor. Pastor, eu discordo. Você discorda do quê? Que ter o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas na sua vida, é abaixo do que um prazer desse mundo? Você prefere perder seu tempo com séries e programas do Netflix do que na presença do Altíssimo? Você prefere gastar a sua vida com videogames e passatempos do que fazendo a obra do Senhor? Faz sentido isso? Você já viu alguém se entupindo de comida e dizer, estou de dieta? Não faz sentido nenhum. Você não vê uma pessoa descansando, passar o dia deitada na cama, estou me preparando para o meu futuro. Não. Você não vê uma pessoa largada
Desculpa, querido. Uma pessoa largada que não sabe se vestir, não tem sequer uma higiene pessoal, dizer, estou à procura do meu amor verdadeiro. Não. Não vai achar. No máximo é o espelho, você é si mesmo, é si próprio. Quem é que já fez uma entrevista de emprego na vida? Levanta a mão. Você vai de pijama para entrevista de emprego? Você vai de qualquer forma para entrevista de emprego? Você vai despreparado? Não. Você vai pronto, você vai o seu melhor. Você passa no dentista antes para fazer clareamento nos dentes, para chegar com o sorriso mais branco possível. E você chega na entrevista de emprego e diz, olha, eu sou preguiçoso, não gosto de trabalhar, sou burro, não consigo entender quando me passam ordens. Não. Você diz, olha, eu sou uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, você pode contar comigo, e papai. Você apresenta ali o seu melhor. Porque você quer causar uma boa impressão. Ora, se eu não dedico tempo ao Senhor, se eu não dou a Ele a minha atenção, se eu não dou a Ele o meu afeto, se eu não dou a Ele a minha obediência, o que eu estou esperando receber de Deus? Que vida cristã é essa? Que vida com Deus é essa que eu não tenho e acho que tenho? Que religião humana é essa que eu acho que vai me levar ao céu? Porque não vai. Eu gosto muito da história de Daniel. E Daniel 6,3 fala o seguinte, o mesmo Daniel se distinguiu aqui entre os líderes do império na qual ele era um exilado. Ele mesmo se distinguiu porque nele havia um espírito excelente. Algumas outras versões dizem que nele havia um espírito excelente de muitas qualidades. Daniel fez questão de se separar dos costumes daquele povo. Daniel fez questão de honrar a Deus, de ser fiel a Deus, de orar e depender e se aproximar do Senhor, mesmo numa terra longínqua, distante, hipócrita, idólatra. Daniel se distingue, ou seja, ele é diferenciado pelo seu espírito excelente. E sabe o que Deus fez com Daniel? O honrou. Ele era diferente de todos os outros líderes do povo e Deus o honrou, porque Deus honra o espírito excelente. Deus não honra o espírito preguiçoso. Desculpa, a Bíblia diz preguiçoso, a pobreza lhe sobrevirá como um ladrão. Deus não honra o espírito orgulhoso. Deus não honra nada que não seja excelente. O melhor que nós possamos ser, o melhor que nós possamos trazer. Um espírito excelente. Daniel priorizava a Deus. Priorizava a Deus a ponto de ter sido jogado num fosso com leões para que o matassem, porque ele se recusava a abrir mão do seu Deus. Ele se recusava a abrir mão do Senhor. Ele não se dobrou perante a estátua do imperador, ele não se dobrou perante os costumes daquele povo. Foi jogado na cova dos leões. E esse foi o fim da história de Daniel. Amém? Não. Deus o honrou. Deus o retirou dali. A ponto do rei olhar para Daniel e falar, louvado seja o Deus de Daniel, que verdadeiramente é Senhor sobre todos os povos. O rei mais importante daquele império, o rei mais importante daquela época, se dobra diante do Senhor por causa do testemunho de um homem. Essa semana tem acontecido na Flórida, em Tallahassee, numa universidade das Assembleias de Deus chamada Southeastern University, onde eu fiz o meu mestrado. Ali começou uma conferência para os estudantes. E os estudantes ali se reuniram num culto, dentro da capela da universidade, às 10 horas da manhã, de quarta-feira ou de terça-feira. Sabe o que aconteceu? Aquele culto nunca acabou. Era ontem à noite,
e a universidade já havia se pronunciado. As aulas foram todas canceladas desde terça-feira. Se continuarem se mover de Deus naquela universidade, as aulas dessa semana continuam canceladas e os estudantes, os professores e a diretoria e os seguranças e toda aquela universidade vai buscar a Deus. Vai buscar a presença do Senhor. E eu amei quando o presidente, que já era um homem muito importante nos Estados Unidos, já era um grande líder, era um homem que falava para altos executivos, hoje presidente daquela universidade já há uns 4 anos, ele diz, não existe nada de especial na Southeastern University. Deus aparece, Deus se faz presente quando as pessoas o buscam. E eu li aquilo essa semana e desde aquele dia, desde aquele momento que eu li a fala daquele homem, eu comecei a orar, Senhor, eu quero se mover aqui em Portugal. Eu quero se mover aqui no Porto, eu quero se mover aqui na nossa igreja. Vem, Senhor, vem, que passe o domingo inteiro, que façamos vigília, que ficamos a semana inteira na casa de Deus. Mas que vem, Senhor, vem e se faz presente. Vem e muda as vidas, vem e muda as histórias. Se você tão somente tivesse prestado atenção às minhas ordens. Isaías não foi o profeta para os gentios. Isaías não foi profeta para os outros povos. Isaías foi profeta para Israel, para o povo de Deus. E Deus aqui fala para o seu próprio povo. Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. É a igreja do Senhor. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é povo de Deus. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio. A sua retidão seria como as ondas do mar. Se tão somente prestássemos atenção ao Senhor. Não me responda, não. Até porque não é a mim que você deve nada. Mas, diante de Deus, você tem prestado atenção ao Senhor? Você tem priorizado a Deus? Nós temos priorizado o Senhor? E a pergunta é, o que é melhor do que Deus? Se eu não presto atenção nele, o que é melhor do que Ele? Me diz, o que é melhor do que o Senhor? Se a minha atenção não tem estado nele, tem estado em quem? Se os meus ouvidos não estão abertos a ele, estão abertos a quem? Se as minhas conversas não são sobre Deus, são sobre o quê? O seu clube de futebol é mais importante do que Deus? O seu atleta favorito é melhor do que Deus? O seu candidato à presidência é melhor do que Deus? O Netflix é mais agradável do que Deus? O sexo ilícito é mais agradável do que Deus? A companhia de uma pessoa é mais agradável do que Deus? Porque eu não entendo. Eu não consigo entender. Não me faz sentido. Como é que Deus pode dizer ao seu povo se vocês tão somente me dessem atenção? Desculpa a sinceridade, as palavras diretas. É um tapa na cara. Na minha. Todos nós. Ler isso na palavra de Deus é um wake-up call. Acorda, Tiago, em nome de Jesus. Acorda, igreja, em nome de Jesus. Deus tem movido ao redor do mundo. Tem feito grandes coisas. E a igreja está confortável demais para buscar a Deus. Deus tem aparecido em universidades, Deus tem aparecido na casa de famílias muçulmanas, Jesus tem aparecido para famílias inteiras. Mas as igrejas estão quietas. As igrejas estão muito confortáveis. As igrejas não têm mais sede por Deus. A Bíblia declara que Daniel tinha um espírito excelente. E talvez você pense, eu gostaria tanto. Deve ser tão bom ser como Daniel, ter um espírito excelente. Tem um homem que é conhecido como homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz que ele tinha um espírito excelente,
Mas ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que não tinha um coração puro. Por isso que ele pede: cria. Criar é fazer algo novo, algo que não existe. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque ele havia sido abalado, porque ele havia pecado. Salmo 51 é quando Daniel é confrontado por Natã, quando Davi é confrontado por Natã, pelo seu pecado com Batseba. E ali ele se prostra diante de Deus. E ele chora, pede perdão, e ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Daniel era excelente, Davi pede para ser. Davi, com todas as letras, pede para ser excelente. Senhor, se alegra de mim. Cria em mim um espírito inabalável. Senhor, olha para mim. Um coração contrito e quebrantado, tu, ó Senhor, não desprezarás. Davi literalmente clama pelo agir de Deus. Ele pede para Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Quem de nós pode ter um coração puro, senão pelo sangue de Jesus que nos cobre? Quem de nós tem um espírito inabalável de nascença? Ninguém. Nós precisamos exatamente que Deus renove cada vez mais dentro de nós esse espírito inabalável. Tinha uma canção antiga, foi a primeira canção que eu aprendi a tocar no piano. E essa canção diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quando nós pedimos, o próprio Deus age em nós. Quando nós o clamamos, quando nós pedimos: Senhor, vem e trabalha dentro de mim, vem e me muda. Você vê, Daniel tinha o domínio próprio, Davi pede: Senhor, cria em mim, desenvolve em mim, me ajuda, me dá forças, me renova, me faz inabalável. Davi pede a Deus: move no meu coração, muda dentro de mim tudo aquilo que precisa ser deixado para trás. Para mudar, Deus está disposto a agir. Quando os discípulos perguntam a Jesus, Jesus declara: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos querer mudar. Se não quisermos, vamos permanecer da mesma forma. Se não quisermos, seremos como o povo judeu que ouve do Senhor: se vocês tão somente tivessem me dado a atenção de vocês. Outras versões da palavra do Senhor ainda dizem: se vocês tivessem tido paciência comigo. Quem sou eu para não ter paciência com Deus? Nós precisamos querer mudar. Porque olha o que o Senhor diz a Israel: os seus descendentes seriam como areia, os seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído diante de mim. Grandes coisas o Senhor estava pronto para fazer. O que Deus quer fazer é precioso demais para abrirmos mão. O que Deus quer fazer na tua vida é precioso demais para você abrir mão. O que Deus quer fazer no nosso meio é precioso demais para abrirmos mão. Para dizermos: não quero. Estou distraído. Vou perder o que Deus tem para mim porque eu estou distraído. O Espírito Santo tem falado, repetido. Mas eu estou tão apaixonado, eu estou tão distraído, eu estou tão preocupado, eu estou tão ansioso, eu estou tão qualquer coisa que não seja a presença de Deus, que eu não prestei atenção. E perdi. Não perca, não abra mão. O que Deus quer te usar
é importante demais para ser sabotado. Fala isso para quem está do teu lado. O que Deus quer te usar é importante demais para ser sabotado. Pastor, como é que eu posso sabotar a vontade de Deus sem prestar atenção? Como é que eu saboto a vontade de Deus para mim? Fazendo qualquer outra coisa que não seja a vontade dele. É muito simples. A palavra do Senhor declara, 1 Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não sei quem aqui cresceu na igreja, mas quem foi criança na igreja certamente ouviu isso quando criança. A Roberta está ali assim junto comigo, né, Roberta? Quando a gente cresce na igreja, a gente escuta isso do pai e da mãe toda hora, meu filho. É melhor obedecer do que sacrificar. E é verdade. É verdade. Obedecer é muito melhor. Quer viver a vontade de Deus para a tua vida? Obedeça. Preste atenção. Dê ouvidos. Nós estamos lendo Isaías. Mas se você pula lá para o Novo Testamento, lá para o último livro da Bíblia, você vai lá para Apocalipse, João escreve, revelado pelo Espírito Santo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus sempre nos chama a atenção. Deus sempre nos chama para si, desde o início. Começamos a escola dominical aqui hoje falando sobre salvação, exatamente assim. Desde o início, Deus nos chama para si. Desde o Éden, Adão e Eva tinham a presença de Deus consigo todas as tardes no jardim. Deus sempre buscou estar com os seus. Aí vem o pecado, o homem se distancia de Deus. Deus chama o homem para ser o seu amigo, o pai da fé, Abraão. E a partir de Abraão, um homem com relacionamento com Deus. A partir de Abraão nós temos uma família, porque Deus se torna o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a partir de Jacó nós temos José, que vai escravo para o Egito, e lá ele governa o Egito, e todo o povo de Israel vai para ali. 400 anos se passam, e José já havia dito, quando o Senhor nos der salvação, leve meus ossos daqui. E vem Moisés, chamado pelo Senhor, tira o povo do Egito. A salvação aparece pela primeira vez na Bíblia. Salva o povo de Faraó. E agora não é mais um homem nem uma família, é um povo. E permanece aquele povo ao longo de todo o Antigo Testamento. Aquele povo precisa ouvir a Deus, mas não ouve, peca. Se arrepende, volta para Deus, não ouve a Deus, peca, se arrepende, volta para Deus. É o ciclo do relacionamento de Israel com Deus. Até que nós chegamos ao Novo Testamento, chegamos a Jesus Cristo. E João 3,16 nos diz, porque Deus amou Israel de tal maneira, certo? Porque Deus amou o mundo. De um homem, para uma família, para um povo, para todo mundo. É para mim e para você. Esse amor está sobre nós. Essa graça está sobre nós. Mas nós precisamos obedecer. Obedecer não é fácil. Obedecer é difícil. Quando você está, isso acontece comigo todo domingo de manhã quando eu venho para a igreja. A gente sai levemente atrasado de casa. E aí tem um sinal ali na minha esquina que é um sinal inútil. Inútil, porque nenhum carro pode virar para um lado nem para o outro. O sinal está ali para as pessoas atravessarem a rua. Só que se você bota o pé na faixa, na travessia, já tem que parar o carro. Então não sei para que funciona aquele sinal. E quando nós viemos para a igreja, às 7h da manhã de domingo, não tem ninguém andando na rua. Ainda mais agora no inverno com chuva. Mas fica aquele sinal vermelho ali olhando para a minha cara. E eu querendo vir para a igreja, eu fico olhando para o sinal. Pensando, não quero obedecer esse sinal. Eu quero ir embora daqui. Eu quero atravessar esse sinal. É uma curvazinha para a direita. Nem precisava desse sinal. Exatamente, viu? Você já sabe até qual é, do Corte Inglês. Obedecer não é fácil. Ninguém precisa obedecer para fazer algo que quer. Alguma vez alguém teve que te dizer, meu filho, come esse bolo de chocolate que está na sua frente? Não. Agora, meu filho, vai estudar. Arruma teu quarto. Arruma tuas roupas. Faz a sua dieta. Faz o seu exercício. Obedecer é difícil. Obedecer é uma decisão.
mas é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos, nós abrimos mão da nossa vontade. Quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo a Ele, Senhor, o teu querer, não o meu. Eu estou me tornando humilde. Eu deixo de ser orgulhoso, porque o orgulhoso faz o seu querer, faz a sua própria vontade. O orgulhoso quer ser reconhecido. O orgulhoso quer aplausos. Jesus já ensinou, quando você jejuar, não faça como os hipócritas, os fariseus, que jejuam com cara de dor. Ai, tadinho de mim, estou jejuando. Olha como eu sou santo. Quando você for jejuar, entre você e Deus, que ninguém saiba do seu jejum. Seja humilde. Para que você quer aplausos? Os que desejam aplausos ganham nesse mundo e essa é a parte deles, é a recompensa deles. A nossa recompensa, o diácono Leandro falou isso aqui hoje. Nesse mundo nós temos as riquezas materiais. Ao sermos fiéis no pouco, Deus nos dá o muito. No muito de dinheiro, não, o muito das suas bênçãos. As bênçãos eternas, a riqueza eterna. Quando eu sou humilde, eu digo, sim, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade. E Deus só dirige os caminhos do humilde. Até porque dá para... Alguém consegue guiar o orgulhoso? O orgulhoso quer fazer o próprio caminho. Quem aqui já discutiu com o GPS alguma vez na vida? Eu discuto sempre com o GPS. O GPS me manda por um caminho, eu falo, não, esse caminho vai estar engarrafado lá na frente. Eu vou por esse outro caminho aqui. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E eu, com o tempo, com a maturidade, com a sabedoria que Deus nos dá, eu sempre pergunto à minha esposa, quando ela está comigo no carro, amor, o GPS está mandando por aqui. Posso fazer esse outro caminho? Porque senão já era. O GPS dizia... Deixa quieto, até engasguei. Deixa quieto. O Espírito Santo segurou aqui, deu um nó na garganta. Deus só dirige os humildes. Bom e justo é o Senhor. Salmos 25, 8 e 9. E por isso ele mostra o caminho aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça. E lhes ensina o seu caminho. Aos pecadores ele mostra o caminho. Quem é o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aos pecadores, ele mostra o caminho. O mundo tem que saber de Jesus. Mas aos humildes, ele conduz na justiça. E lhes ensina o seu caminho. Todos nós aqui já conhecemos o caminho. Precisamos agora, Senhor, me guia, me dirige. Encontre em mim humildade. Me livra do meu orgulho. Tem uma música de uma banda americana chamada Relient K, é uma banda cristã de punk rock. E eles têm uma música que fala, Save me from myself. E aquilo durante a minha adolescência era a minha oração. Senhor, me salva de mim mesmo. Me salva do meu orgulho, me salva da minha vontade, me salva das tentações, me salva de mim mesmo. O Senhor conduz os humildes na justiça, porque a palavra dele ainda diz, Provérbios 11, 2, quando vem o orgulho chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Todo o domínio próprio, toda a humildade, tudo aquilo que eu preciso deixar de lado, é para que eu possa ouvir, receber e aplicar. O que nós oramos aqui todos os dias antes de meditarmos na palavra do Senhor. Que nós possamos ouvir, entender, perceber e aplicar. O Senhor nos quer guiar. Nós precisamos estar prontos para ouvi-lo. Que nessa manhã essa seja a nossa oração. Senhor, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto para ouvir. Eu preciso obedecer. Eu preciso prestar atenção. Eu preciso estar atento. Eu preciso ouvir e obedecer e seguir o teu querer. Tem tanta gente na igreja, muitas
vezes que fica tão distraído com tanta coisa. Ai, pastor, quando eu venho para a igreja eu fico com esse multidão de pensamentos, esse turbilhão de ideias e as dúvidas que aparecem, as coisas que eu não consigo parar de pensar. Aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Fala a tua alma, louve ao Senhor, adore o Senhor, prostre-se diante do Senhor. Fala o teu raciocínio, o teu intelecto. Certa vez eu ouvi de um rapaz, e já pastor há mais de uma década, eu fui ouvir desse rapaz, que se acha o presente de Deus para a humanidade. Ai, pastor, eu nunca achei que eu fosse ser crente, porque eu sou muito inteligente para ser crente. Aquele dia eu orei, Senhor, segura minha mão, porque vai na cara desse garoto, essa criança que se acha inteligente demais para ser crente. Falei, que bom que você aceitou Jesus. Isso só comprova que você é mais inteligente do que acha que é, e precisa aprender muito mais do que acha que precisa. Porque é exatamente isso, caminhar com Deus é isso. É preciso querer mudar, é preciso querer ser dirigido, é preciso querer, e que essa seja a nossa oração nessa manhã. Senhor, que eu possa ouvir a tua vontade, a tua palavra, que eu possa prestar atenção às tuas ordens, para que eu possa viver os teus caminhos, para que eu possa viver a tua vontade, para que eu possa viver de acordo com o que o Senhor tem para mim. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.